Então, pronto. Oficialmente, bem-vindas, boa noite nesta sexta-feira de junho. As guerreirinhas, né, que trocaram as festas de São João para estar aqui, ótimo, muito bem, não fizeram mais que a obrigação de vocês. Acho lindo que temos muitas pessoas hoje, muita gente nova, acho, palminhas, porque Zanello tem esse efeito, né, Zanello chama o povo igual mosca, não é para menos. O livro que a gente vai conversar hoje é um livro realmente muito especial, é um livrinho, né, um livretinho, assim, é quase um informativo, A Prateleira do Amor. Ele é um resumo, na verdade, de um livro maior, um pouco mais complexo, que é o Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que foi publicado em 2018, nós já estudamos, inclusive, né, ele no grupo de estudos, foi do ciclo passado, né, agora a gente está no segundo volume da Simone de Beauvoir, o que tem sido muito interessante, por sinal. Então, se vocês tiverem oportunidade, né, ler Zanello e depois ler Simone de Beauvoir, eu recomendo, porque ela dá para entender muito melhor a Simone depois que a gente lê a Zanello, que a Zanello usa a Simone de Beauvoir como uma das bases, né, para as construções teóricas que ela faz. Então, a Prateleira do Amor é uma espécie de resumo, o saúde mental, gênero e dispositivo bem condensado, né? Ela vai apresentar as principais teorias dela. A Zanello, ela é uma das maiores estudiosas hoje no Brasil, né, sobre relações de gênero. Ela é psicanalista, ela é professora universitária. E uma das coisas que eu mais gosto da Zanello, assim, que me atraiu há muitos anos, né, para o discurso dela, é porque o discurso dela é um discurso bem simples, não é que seja raso. É um discurso simples, é um discurso atrativo. A gente lê a Zanello, escuta as aulas dela e parece que a gente está conversando com uma amiga, assim, na mesa do bar, né? E ela usa umas expressões muito maravilhosas, tipo perebento, que eu levei para minha vida, para o meu coração, né? Então, perebento é, tipo, tudo para mim agora é o perebento, né? Então, é muito gostoso ler a Zanello, porque ela fala de coisas que são coisas difíceis, inclusive, não são conceitos fáceis, perebada, perebento não, perebento, perebada, pode usar a mesma coisa, né? Então, assim, ela fala de coisas que são difíceis para a gente assimilar, que são dolorosas para nós, mulheres, né? Para a gente entrar em contato com esses conceitos, né? Com esses exemplos que ela dá, com essas constatações. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Mas, do jeitinho que ela faz, a gente consegue ir com um pouco mais de leveza, né? A gente consegue ir mais ali né, enfim, desce mais redondo, né? Quando a gente está escutando a Zanello ou lendo a Zanello. Ela é muito, muito direta, ela é muito objetiva, né? Ela não faz grandes digressões, mas ela tem um aprofundamento histórico que me interessa muito. Acho que quem acompanha o grupo aqui sabe do meu interesse por história, né? Eu sou uma grande apaixonada por história, por antropologia, e a Zanello, ela não deixa a desejar, né? A pesquisa dela é uma pesquisa realmente bem aprofundada em outros campos que não só a psicanálise e a psicologia. E isso faz com que o conteúdo que ela apresente seja um conteúdo relevante, é um conteúdo que pode ser base para muitos estudos, para muitas pesquisas e para muitas atuações, não só dentro da psicologia, mas, enfim, para todo mundo que trabalha com gente, né? Então, na Prateleira do Amor, o que ela vai fazer? Ela vai fazer, vai fazer, né? Vai apresentar, como eu falei para vocês, um resumo dessas teorias, desses conceitos, que são os conceitos principais que ela vai trabalhar. Ela começa fazendo uma apresentação muito interessante sobre o conceito de gênero e o conceito de relações de gênero, né, que se torna mais importante ainda, para que a gente possa entender de onde ela está partindo, e aí aqui eu acho que é fundamental. Acho que muitas das perguntas que são feitas durante a leitura, ela responde nesse primeiro capítulo, principalmente quando ela explica que essa binaridade de gênero que ela apresenta, ela é uma estratégia, né? Assim, é um elemento estratégico, porque, na realidade, nós vivemos numa realidade binária mesmo, né? De azulzinho, rosinha, homem, mulher, menino, menina, né? Então, ela usa o conceito da Spivak e vai se aproveitar disso para poder explicar o mundo que nós vivemos. Afinal de contas, nós não temos como mudar, assim, mudar nós temos, né? Mas nós não temos como fugir da realidade apresentada.
Né? Então, eu acho que esse primeiro capítulo, ela faz essa jogada que é muito interessante, que é de explicar de onde ela vai partir, né? De onde parte esse discurso, porque aqui a gente pode pensar, mas ela não fala, por exemplo, dentro desse contexto, das pessoas trans, e não fala mesmo, né? Das relações, né? Desses dispositivos, como acontece nas pessoas trans. Mas aí isso ela já explica lá atrás. Ela diz, nós vamos partir, nós vamos colocar uma lente sobre os efeitos do binarismo de gênero. Né? Nós vamos botar uma lente sobre isso. O que está fora disso, ou o que transgride isso, nós não vamos estudar aqui. Certo? E isso é muito importante porque é uma delimitação de pesquisa. Tá? Realmente não cabe tudo. Temos que aceitar o fato. Temos a oportunidade de ler outros autores e autoras que vão falar sobre esse tema. Inclusive, ela parece ter lido bastante a Butler, né? O que eu acho muito interessante ela ter colocado como uma das grandes referências para a produção desse livro. Corinha. Né? Então, depois que ela faz essa apresentação sobre gênero e relações de gênero e de que ponto ela está partindo, ela faz uma apresentação sobre as ondas do feminismo também, de uma forma muito didática, ela vai apresentar os tais conceitos. E quais são? Né? Ela vai dizer que homens e mulheres, né, são subjetivados, existem vias de subjetivação que são privilegiadas, que são vias de subjetivação culturais. O que ela está dizendo é uma extensão do que a Simone de Beauvoir já falou no Segundo Sexo, que não existe uma natureza humana. A maneira como nós nos apresentamos no mundo é uma maneira construída socialmente, é uma maneira construída culturalmente. De que forma? Aí ela vai dizer, através dos dispositivos, né? Que é uma ideia do Foucault, que ela vai explicar muito bem no livro mais complexo, né? O Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, recomendo inclusive a leitura. Né? E ela vai dizer que para as mulheres existem duas vias que são mais importantes de subjetivação, né? Que é o dispositivo amoroso e o dispositivo materno. Então, nós mulheres aprendemos a performar a nossa mulheridade, né, a nossa feminilidade, nós aprendemos que nós já temos um destino que é pré-moldado a partir desses dois dispositivos. Para os homens, há um dispositivo, que é o dispositivo de eficácia, que para ela se divide em dois, né? Que é que na verdade ela chama de virilidade, né? Virilidade laborativa e virilidade sexual, certo? Então, as mulheres, elas vão se subjetivar com o dispositivo amoroso e o dispositivo materno, e os homens a subjetivação do homem vai ser privilegiada pelo dispositivo de eficácia. Então, os homens vão aprender a ser homens dentro do dispositivo de eficácia. As mulheres vão aprender a ser mulheres dentro do dispositivo amoroso e dispositivo materno. E a Renata está fazendo um complemento super importante que diz assim, a sociedade prepara as mulheres... Opa, saiu. A sociedade prepara as mulheres para o amor, os homens são preparados para a vida. É isso mesmo. Amor, né? Assim, grandes aspas para esse amor, né? Que aí entra numa discussão que planejo ler com vocês muito em breve, que é o do amar para sobreviver, né? Toda vida isso vai acontecer, toda vida eu vou esquecer o nome da mulher, da Graham, né? Da Jill Graham, que a gente ainda vai ler esse livro juntas, né? Então, isso que nós chamamos de amor é muito mais uma estratégia de sobrevivência do que qualquer outra coisa, né? E como a Silvia Federici mesmo disse, né? Muito do que nós chamamos de amor, na verdade, é trabalho não remunerado, trabalho não pago, né? Então, até isso que nós chamamos de amor, né? Até a maneira como nós nomeamos, não precisa ficar calmadinha não, gata, se joga aí, né? Na maneira como nós nos colocamos, como nós entendemos os nossos afetos, também vai ser mediado por esses dispositivos, né? A maneira como nós aprendemos o que nós devemos sentir e como nós devemos sentir, também vai ter uma mediação cultural aí. Por exemplo, isso, né? Nós mulheres somos ensinadas a amar, a cuidar, a servir. Nós somos existe a pedagogia da delicadeza, né? As mulheres são educadas para a delicadeza, para a abnegação, para a vulnerabilidade, né? Os homens são educados para o quê? Para a racionalidade, né? Para o poder, né? Para a guerra, para a briga, né? Para, enfim, para o mundo, né? Para o público,
enfim, né? Então, até a maneira como nós nos comportamos e nós sentimos o mundo é mediado, então, por esses dispositivos, né? Existe uma pedagogia muito ativa até para os nossos sentimentos. Então, isso também é um ponto muito importante que a Zanello traz. Então, o dispositivo amoroso seria essa subjetivação pautada no olhar dos homens sobre o nosso valor, né? Quem define o nosso valor, quem define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, quem vale, quem não vale, são os homens, né? E passa a ser, então, uma questão de sobrevivência para as mulheres, essa conquista, né? É ser escolhida por um homem, seja que homem for, né? E aqui você pode dizer, mas tem que ser um homem dentro do amor romântico? Não, mesmo as mulheres que escapam ao amor romântico, elas vão estar vulneráveis dentro desse dispositivo a outras relações com homens, por exemplo, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser um chefe, né? Alguém para quem é muito importante para esta mulher ser escolhida, né? Ter o olhar. Eu existo porque eu existo para um outro. Né? A minha existência ela não é uma existência autônoma. Eu existo porque eu existo para esse outro. O outro chancela a minha existência. Eu não tenho uma existência por mim. Né? Que Simone de Beauvoir também vai começar o segundo sexo questionando isso. Né? Como eu falei, a Zanello ela vai usar muito, diretamente ou indiretamente, o segundo sexo. Então, por isso, eu recomendo mais uma vez, se vocês tiverem oportunidade, que vocês deem uma olhada no segundo sexo. Então, mesmo fora do amor romântico, nós estamos vulneráveis à busca por esse olhar, né, à busca por essa chancela. O outro dispositivo seria o dispositivo materno, que é essa ideia, né, do instinto natural da mulher para o cuidado, muito alimentada. Menina, minha cachorra tá doente? Cora, o que é, Cora? O que foi, filha? Eu vou levar você para o hospital se você continuar assim. Desculpa, gente, ela tá chorando muito, a Cora não é disso. Eu vou levar você para a doutora quando terminar aqui. Né? Ela vai injeção. Deixa aqui, deixa, hoje. Enfim, né? Então, mesmo as mulheres, só um dia, Rafa, eu passo já. Então, mesmo as mulheres que não se tornam mães, elas estariam voltadas para o cuidado, obrigatoriamente voltadas para o cuidado, né? Então, mesmo as mulheres que não têm filhos, elas acabam maternando seus maridos, seus irmãos, seus pais, os colegas de trabalho, né, e tal. E isso é lido socialmente como um valor social, né? Assim, é um valor, o valor da mulher está no quanto de cuidado ela pode disponibilizar, né? E é claro, esses dois dispositivos, eles se retroalimentam, né? Eles estão juntinhos, tanto é que, para a sociedade, como eu acabei de dizer, né, o cuidado da mulher é lido como um ato de amor, e a culpa está sempre presente, porque no momento em que a mulher se excusa, né, que ela se retira desse lugar de cuidado, ela é lida como egoísta, ela é lida como malvada, ela é lida como doente, porque ela se recusa, então ela é uma mulher mal amada, ela é uma mulher não amorosa, se ela sai desse lugar de cuidado. Né? Para os homens é o bem o contrário, né? Para os homens é justamente a negação do feminino, como ela bem diz, né? A masculinidade ela vai se construir na negação do feminino. Então, um homem se constrói naquilo que não é uma mulher, né? Na negação de todas as características lidas como femininas. Então, um homem ele não pode ser sensível, um homem é aquele que não é emotivo, o homem é aquele que não é cuidadoso, o homem é aquele que não é amoroso, né? O homem é aquele que não é acolhedor, né? Porque isso são características que são características femininas. O homem não é delicado, né? O homem não é família, né? O homem não é doméstico, né? O homem tem que ser o contrário. Então, a masculinidade se constrói na negação da feminilidade. E isso em si já é uma agressão. Já é um entendimento, uma construção simbólica de misoginia. Né? A negação, se a masculinidade se dá na negação de um feminino, que inclusive paga um preço muito alto se há essa quebra, então nós estamos falando de uma construção misógina, já de cara, já de início. Né? Então, para os homens, que a Simone fala ou que a Zanello fala? Que as mulheres são heterocentradas, né? Elas são voltadas para o cuidado com o outro, e os homens são egocentrados, né?
Eu acho que Isso. no sentido da mulher, ela é interna, não sei, ela é do lar, da casa. Tem um nomezinho. E o homem, ele sai, ele é externo, né? Ele Sim, sai sim, para sim. caça, ele sai para guerra, ele trabalha com É, cultura, né? Tem um é, nomezinho, não posso me lembrar. não estou lembrando, mas isso tem isso, né? A mulher, ela é lida para o que é o que é da introspecção, né? O que é do íntimo, o que é do doméstico, o que é do interno, e o homem é realmente o do público, é o do externo, é o do social, etc, etc e tal, né? Então, o homem ele vai construir a sua masculinidade dentro desses dois valores, né? O valor laborativo, ou seja, através do ganho de dinheiro e da produtividade, né, que vai garantir a ele um status social, né, diante não das mulheres, veja bem, né, mas dos outros homens, né? Assim, da mesma maneira como os homens são aqueles que vão chancelar a existência das mulheres, tam... A Dea tá falando alguma coisa? Não? Entre os homens, quem vai chancelar a existência dos próprios homens também são os homens, né? Então, para a construção de uma hierarquia, né, dentro desse processo de construção da masculinidade, existem critérios, né? E um desses critérios é o poder financeiro e é o status social, né? Um outro critério é o da sexualidade, né? Então, o homem ele vai ter mais valor social, ele vai ter mais capital social, se ele for o comedor, né? Se ele tratar, quanto mais ele objetifica uma mulher, né? Mais valor social ele vai ter, né? Então, a mulher passa a ser para o homem um apêndice, um troféu, né? Algo a ser conquistado, e conquistado não no sentido de um prêmio conquistado, mas algo a ser como um território conquistado, né? Assim, como quem coloniza uma terra, um país, um povo, né? Então, e não há colonização sem violência, né? Espero que vocês saibam disso, porque realmente não existe colonização sem violência. Então, as relações, as relações de gênero, as relações entre homens e mulheres, ela é mediada pela violência, né? Não é exatamente o aspecto que ela vai frisar aqui, mas é o que a conclusão que nós chegamos e que vai ser ancorado por outras autoras também, que nós vamos ler mais posteriormente, né? Então, as nossas relações, elas são mediadas pela violência. Tá? Então, quanto mais um homem consegue objetificar uma mulher, né, e manter esse lugar de um homem que tem grana, que tem status e que não se prende afetivamente a uma mulher, mas lá em cima na hierarquia, ou na casa dos homens, como ela diz, né, mais um lugar privilegiado na casa dos homens esse cara vai ter. Então, você vê que não encaixa, né? Assim, isso está fadado ao fracasso. Porque se para as mulheres é muito importante a questão da afetividade, do relacionamento, da vivência do amor, da vivência do casamento, da família, e para o homem é o contrário, como vai encaixar? Não há possibilidade de encaixe. E aí acontece um fenômeno muito interessante, eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas a gente está vivendo agora uma época que está pesquisando sobre o pessimismo hétero, né? Assim, como as mulheres elas estão enfrentando uma verdadeira crise porque elas não conseguem mais se relacionar com os homens héteros. Não, homens cis hétero, não tá mais dando, né? E aí nós estamos chamando isso, né, de pessimismo, tem uma expressão, mas é pessimismo heterossexual, uma coisa assim, né? Posso olhar aqui com alguns artigos e mandar para vocês depois. Mas nós estamos vivendo essa época em específico, e não é para menos, né? Porque se nós estamos cada vez mais alertas e mais atentas à construção desses dispositivos, e nós queremos mudança, né? E nós nos tornamos cada vez mais exigentes também sobre o que nos faz bem, o que nós queremos para a vida, a maneira como nós queremos nos relacionar. Isso vai fazer com que os homens sejam desalojados dessa casa dos homens, desse lugar de poder, mas não, eles claramente não estão muito afim. Então, isso vai gerar um choque, né? Vai gerar um choque. E acaba acontecendo o que está acontecendo, que é uma grande crise dentro das relações, né? Não está dando mais para se relacionar. Claro que não. E acho que nós vamos enfrentar aí consequências interessantes mais lá para frente. Estou muito curiosa para ver. Né? Mas que vai ter, provavelmente, aí uma consequência, inclusive política, curiosa, né? Porque isso acontecendo, nós vamos ter menos partos, né? Vão ter menos crianças nascendo, nós vamos ter mulheres prezando mais pelas amigas e pela família do que por um relacionamento
romântico, né? Nós vamos ter mais gatos sendo adotados e mais homens sendo despachados. Então, isso vai ter uma consequência social e política interessante, né? E aí eu estou curiosa para saber até onde isso vai. Mas acho que ainda tem muita água para rolar né, debaixo dessa ponte. Está um pouco longe para ver alguma coisa, mas começa a vislumbrar. Dito isso, gente, eu quero muito saber, né? Como é que foi a leitura para vocês? O que vocês acharam interessante nesse livro? Quais foram os pontos que chamam a atenção, né? Enfim, falem aí, vamos conversar, vamos fofocar, que o assunto é bom. É só desligar o microfone ou levantar a mão, tudo faz, viu? Se tiver mais de uma pessoa falando, levantar a mão. Eu acho que tinha uma de nós com a mão levantada, não? Como é? Eu acho que tinha uma de nós que levantou a mão, não sei se foi a Renata. Não, tem ninguém com a mão levantada, não vi, não. Ninguém? Eu vou falar, porque eu Vai, Kelzinho. quebro o gelo. Arrocha aí. Não, Nara, assim, já estudei com você, né? Acho que a primeira vez que eu tive curso contigo, 2022, a gente estudou parte do capítulo da Zanella, né? Então, eu me apaixonei inteiramente. E também já estudamos juntas o livro inteiro, né? Da Zanella, o Corpo, Gênero, né? Eu nunca decoro o título, né? Mas eu tenho, mas nunca tenho pela casa. O Saúde Mental, o Gênero Saúde Dispositivo, Mental, que a gente estudou. Né? E aí, esse aqui da prateleira, né? Eu até comprei quando ela veio aqui fazer a palestra lá na DUFS, né? Eu fui lá, me encontrei com ela, pedi autógrafo, é maravilhosa, né? E aí, eu queria dizer que me marca muito, né? Algo que você falou agora aqui por último, né? Como serão as relações daqui a um tempo, né? Com essa nossa literácia de gênero, né? Tem outro nome, assim, essa nossa perspectiva de gênero, de entendimento, né? Porque quando as pessoas perguntam, tá, sobre a prateleira do amor, né? Como é que a gente faz para não estar na prateleira, né? E aí ela fala, né? A gente tem que ter letramento. Ela fala essa palavra, letramento de gênero, né? E aí muitos de nós estamos tendo esse letramento, né? Assim, tardio. Eu digo tardio porque, por exemplo, quando a gente estuda o segundo sexo, a Nara é uma pessoa que já escutou isso de mim várias vezes. Como é que pode, segundo sexo, publicação de 1949, e aqui a gente ainda está nessas mesmas coisas, assim, a gente está parada. Embora a gente tenha avançado muito, eu leio o segundo sexo, meu Deus, mas por que que nós não somos assim? Né? Esse tipo de relacionamento que ela fala, que ela descreve, a Simone de Beauvoir, né? Que eu digo que é precursora, assim, um pouco desse movimento mais de gênero, não totalmente, que a gente sabe quais são as negativas, né? Mas para dentro do período da época, né? O que ela é, mulher, branca, etc., né? Tem esse despertar, né? Como é que nós ainda estamos, agora, depois de tantos anos, ainda sofrendo, né? Até coloquei agora, né? Me pergunto se muitos dos relacionamentos, eles são românticos, né? E aí vem algo, né? Que acho que ela fala no livro maior dela, né? E a Nara também já falou muito isso nas nossas discussões de outros textos, né? Como é que, assim, como é que não, né? Assim, a partir do século XIX, veio incutindo na gente a coisa da família, né? Para que a gente pudesse, né, se casar e ter filhos. Porque se antes a gente era prometida, né? Tinha que casar, o dote, aquela coisa toda que a gente vê até em filmes e, sei lá, né, em livros. A gente casava quase com uma obrigação social, né? As mulheres que não queriam casar iam ser freiras, né? Sei lá. E várias outras coisas. A gente viu isso muito no livro da... Gente, eu tô péssimo do feminismo, Nara. Me lembra, por favor. Eu tenho que estar do meu... feminismo é sacanagem, né, Raquel? A história do feminismo. Eu vou lá no... Da consciência feminista, da Gerda Lerner? A Gerda Lerner. Da história dessas mulheres, né? Que, como nós temos sempre um fim trágico, né? E hoje, me questiono assim, será que hoje muitos de nós não casamos por um
um fluido social, temos que casar, né? Então vamos casar, né? E vamos ter filhos, né? E como muitos de nós hoje, digo assim, século XXI, né? Entramos em casamentos fadados e vimos, não, é isso. E saímos, né? Ainda, muitas estamos ainda, né? Vocês talvez muitas sejam psicólogos, eu não sou, mas como a gente ainda está nessa coisa fadada do que a gente espera, o que o homem espera muito, né? E a gente, quando a gente se posiciona do que a gente não vai fazer, ó, tipo, não vou fazer mais esse papel, esse papel, esse papel. Eu não quero mais isso. Quando a gente coloca os nossos limites, a coisa se desmancha, né? Porque a gente tem que sempre aceitar nas coisas. E eu também tenho muita curiosidade, sabe, Nara? Como que vai ser daqui para frente, né? E eu fico muito feliz, né, da Zanello estar nessa onda, né, trazendo essa coisa assim mais aparecendo, né? Ela já foi em vários locais, né? Tá muito acessível isso, né? Ela está colocando em livros menores, da gente começar a pensar, né? O que é que eu quero realmente? Eu quero mais um casamento arranjado. E a Simone fala, ela confirma aqui nessa coisa. A Simone de Beauvoir tem uma mensagem, tipo assim, existem as prostitutas, né? Existem as mulheres, nós mulheres que casamos. Como que nós não servimos, né? Então, uma frase dela muito poderosa que eu posso já encontrar na internet. Como que nós também não somos, né? Essa prostituta aí dos nossos maridos, né? Hoje em dia também. Então, o livro me vem muito nessa coisa, desse despertar, sabe? Tipo assim, olha, existe um limite do que a gente quer, do que a gente não quer, né? A gente não quer estar nessa prateleira. Como que nós destruímos a prateleira? Foi uma pergunta que eu fiz ela no presencial, lá na Dulce, né? E ela falou muito isso com essa consciência, né? Essa emancipação do que é o gênero, do que é nossos papéis, do que a gente quer, do que quer fazer, né? E a prateleira dificilmente vai ser desconstruída, né? Porque existe também muita a coisa da rivalidade entre nós mulheres, que deve ser muito desconstruída também. Então, me vem muito isso, assim, na leitura, sabe? Eu acho um passo muito interessante, né? Porque é uma leitura acessível, né? E por exemplo, né? Eu vi aqui essa imagem, né? Na página 92, sendo infelizmente comum na objetificação sexual das mulheres no Brasil. Ela tá aqui normal, bem normal, e os três julgando, né? Uma puta. E a gente vê uma fala do André Maladão agora, né? Recentemente, que ele fala, mulher da universidade, né? É rodada, gente, que coisa triste de se escutar. E quando eu fui lá no perfil dele, olhar as pessoas que defendem, né? As pessoas, a gente entender, as pessoas que não entendem, as pessoas que, né, falta muita interpretação de texto. Gente, como é difícil, né? Porque eles julgam a interpretação de texto. Eu entendi, para mim, eu entendi tão bem, eu me sinto burra. Será que eu entendi mal? Né? Mas é uma disputa de poder muito grande, né? E fico triste das pessoas não terem essa consciência de não estar na universidade, né? Não estudar. Para quê? Por quê? Serve a quem? Né? Serve a quem não ter conhecimento. Né? E gente aplaudindo ainda. Eu fico assim, meio um pouco, às vezes, esperançosa, né? Mas eu tento ter esperança. Quando a gente está aqui junto, discutindo, tá? Então é isso que eu tive sensação do livro, gente. Falei demais, espero ter. Disse aqui, não tem esse negócio. Querida. A Larissa vai falar. Fala, Larissa, qual eu falo? Não, tu quer falar logo? Comentar? Pode falar. Gente, primeiro, obrigada. Oi. Rosa, eu quero ser sua afilhada. Nossa, Quem não quer? Agora, Que bom! é 2 minutos que eu te ouvi. Gente. Ainda bem que você falou afilhada, porque eu sou ciumenta. Tem muita gente que fica, ai, a minha mãe Rosa. Eu falo, pode parar, ela é minha mãe. Eu tenho 3 irmãos e irmãs, não mais. Seu filho é único. Gente, sobre o livro, eu acho que bom, que feliz.
muito revolucionário, né? Tá esse movimento. Eu ia até depois perguntar se o grupo é só de mulheres. É a minha primeira vez, eu não sei se ele é só de mulheres, né? Só mulheres, a gente fica à vontade, né? Mulheres cis, mulheres trans, mas só mulheres. Eu não sabia. Porque uma coisa que eu vejo muito é essa questão de estar desconfortável para a gente como mulher, então a gente que vai atrás de mudança, mas para os homens está muito confortável, então, obviamente, eles vão resistir à mudança. Né? E é uma estrutura muito maior. É interessante para onde que isso vai, né? Que é essa pergunta. A gente não tem muito como saber de tudo, mas eu tinha um professor maravilhoso que ele falava: dá para adivinhar o futuro, sim. Se você jogar uma bola para cima, ela vai cair. Gravidade, o nome disso. Então, assim, algumas coisas do futuro, tem noção. Você vai tomar um dipirona, sua dor de cabeça vai estar. É bem muito provável. Salvo exceções, mas tem algumas coisas que a gente adivinha sim, né? E o que eu vejo é que a gente vai criar bloquinhos cada vez mais independentes, porque nenhuma mulher vai mais se colocar nessa posição de sustentar o homem, do sustento de afetivo, do sustento material. O homem tem que ter essa questão financeira, mas muitas vezes as mulheres têm essa questão, essa parte financeira e nem falam por vergonha, né? Para não reduzir a virilidade do homem. E é muito escondida essa parte. E assim, as mulheres estão descobrindo que elas não precisam mais do homem para ser mulheres. Então, e os homens continuam dependentes, porque eles aprenderam a ser dependentes das mulheres. Eles só conseguem essas conquistas econômicas que eles têm por conta que tem uma mulher lavando a louça dele, tem uma mulher botando a meia dele dentro do sapato, tem uma mulher invisível trabalhando entre 6 e 13 horas por dia para eles, né, para os filhos e tudo. E agora, a minha preocupação desses bloquinhos individuais é que a gente está cada vez mais solitário, mais independente. Essa independência ela está caminhando para uma solitude que está gerando outras doenças, né? Uma depressão, uma ansiedade, uma solidão, de eu não consigo mais me relacionar, não consigo mais vincular, porque do jeito que eu fui ensinada, eu não aceito. A gente já aprendeu que pode não aceitar, mas aí também do jeito que a gente quer, não tem. Não está tendo. E aí vem aquele desespero, vocês falaram, né? Uma questão não sei lá o que é hétero, que você fica triste que não tem relação. Esqueci o título. Pessimismo hétero. E assim, né? Eu lembro quando eu me separei, meu amigo falou meus pêsames não pela separação, mas pelo que eu ia enfrentar nos relacionamentos que não ia ter. Né? Mas eu acho muito revolucionário também essa questão, né, do letramento de gênero. Então, é muito difícil quebrar, a gente não vai quebrar nenhum encontro que vem muito. O que eu vejo da estrutura é que o que vem para a gente da Grécia é assim, um monte de homens brancos héteros tops, né, da época do Aristóteles, eles se reuniram, criaram as leis para eles, isso se perpetuou e chegou na gente. Igualzinho estava lá vários séculos atrás. Então, as leis daqui, toda a orientação é criada para um tipo definido de homem, e o resto não é olhado. E agora a gente está vindo botando foguinho de baixo para cima, né, dizendo que não vai mais aceitar. Só que não existe a outra alternativa. A gente está botando fogo numa roda, mas aí a gente está ficando sem roda. Nesse primeiro momento. Não estou falando que. Então não vamos queimar a roda, não é isso, tá? Vamos queimar, vamos quebrar esse negócio aí, mas. É porque tu tá vindo pela primeira vez, mas todo mundo sabe o que eu penso sobre queimar as coisas, né, gente? Vocês sabem já. Pode me chamar. Se for pra. Eu sou a primeira, mas eu entendi o que você quis dizer. Tá gravando, Nara, calma. Mas também é sério, desde o primeiro encontro, já tem 4 anos que eu digo isso. Gente, falando fogo no parquinho, com nem sei quantas pessoas. Mas é isso, assim, essa queima de que do jeito que está, não vamos aceitar, mas a gente ainda não conseguiu
não dá para construir imediatamente, né, outra opção antes de queimar a que já tem. Então, é um momento de disrupção e de ficar sem mesmo, e a gente que está bancando, a nossa geração que está bancando essa falta, né? Era isso. Eu vou passar para a Rafa, mas antes eu vou fazer um adendo pegando, né, o que vocês falaram. Eu vou deixar vocês falarem mais, aí eu vou fazer, porque vocês sabem que eu falo para caramba, né? Vou começar pelo que tu falou, Larissa, que eu acho muito importante, até para apresentar também para quem está vindo pela primeira vez, né? A ideia desse grupo ser só de mulheres surgiu depois, a gente começou lá atrás, era um grupinho bem pequenininho, com muitas das meninas que nem estão mais aqui, mas sempre estavam, né? Fernanda, Camila, enfim. Élida, na época também. A gente era um grupo bem pequenininho, né? E aí, a gente começou a estudar e a gente se deparou com o termo da Silvia Federici, que foi fofoca. Eu vim contando essa história, todo mundo já conhece a história da fofoca da Silvia Federici, né? E fofoca, aquele termo, aquela expressão, né? Que era gossip, que na verdade eram reuniões de mulheres, que as mulheres se reuniam para falar da vida, né? Assim, para trocar lá suas receitas, suas coisas de bruxaria, coisa que vale, e também para montar, para se organizar politicamente. Né? Assim, então, grandes motins e grandes revoluções, né, partiram desses encontros que foram, obviamente, com o tempo, minados, né, pelo Estado, pela igreja, porque era muito perigoso. Então, daí o termo fofoca, né, que passou a ser um termo pejorativo, né. Então, assim, mulher junta é problema, mulher junta não sei o quê, não pode ver mulher junta é problema e é problema mesmo, né. Então, por isso que o nosso grupo é só de mulheres, porque vem dessa história, da fofoca. Né? Mas aí tu falou uma coisa que eu acho muito, muito bacana, né? Que foi o do queimar a roda, e que a gente está nesse lugar do não queremos, então não temos, e que isso traria uma sensação de solidão, um desalojamento, né? Assim, do que nós já conhecemos como relações. E eu estava te ouvindo e pensando assim, cara, mas é isso. E é justamente o que nós precisamos viver. Inclusive baseado no que Casanello diz, assim, se a gente pegar o que Casanello fala, ancorada na Simone de Beauvoir, né, nós somos ensinadas a amar os homens. Nós entendemos as relações amorosas como relações eros, né, como relações de apaixonamento por homens. E nós somos ensinadas e incentivadas a descartar outras relações amorosas. Como, por exemplo, entre amigas, né? Como, por exemplo, entre irmãs, né? Como, por exemplo, entre, sei lá, entre parceiros de coletivo. Né? Família, eu nem digo tanto, porque nós também somos, né? Assim, incentivadas a amar os filhos, bababá, mas em detrimento da gente. É como se essas relações com os filhos e com os maridos e companheiros, etc., prescindisse da nossa existência autônoma. Né? Então, o que a Zanello diz é que esse é o problema, essa é a armadilha. Então, quando a gente se vê numa situação em que a gente fica sem essas relações amorosas, isso é ótimo. Porque, na verdade, o que nós precisamos aprender é outras formas de amar. Né? Nós precisamos aprender outras formas de amar, que inclusive é o tema do nosso encontro presencial, mês que vem, pessoas de Fortaleza, que vocês estão convocadas. Né? O nosso tema, nós vamos conversar sobre isso. Né, sobre a necessidade de aprender outras formas de amar. Porque essa não é a única, e essa não deve ser o pilar da nossa existência. Então, por que eu vou entrar em depressão ou ter uma crise de ansiedade porque eu não consigo um parceiro? Não deveria ser. Eu posso sentir a falta. E aí é óbvio, posso sentir, claro. Posso sentir, eu queria alguém, né, para construir aqui a vida junto, etc. Porque nós vivemos numa sociedade que tem essa tirania da intimidade, né? É uma outra expressão muito interessante, né? Assim, a tirania da intimidade, que pressupõe que a vida nuclear doméstica é o que importa, né? Assim, a família nuclear, papai, mamãe, filhinhos, é onde está a nossa, né? É onde nós nos estruturamos como indivíduos, né? Mas isso também é um pensamento de base capitalista, né? Que nos exclui da vida pública e nos tira a força da coletividade. Né? Nos tira a força de outras relações, né? Então, isso que você traz me provoca nesse sentido, né? Porque, é verdade, você está dizendo, mas eu não acho que seja uma coisa ruim. Acho que essa falta, essa desorganização, esse desalojamento, talvez seja necessário para a experiência das mulheres hétero, cis,
né? Porque nós precisamos aprender a amar mulheres, né? Os homens, eles são heteroafetivos, né? Homens amam homens. Olha a loucura, né? São homoafetivos, né? São homoafetivos, perdão, falei outra coisa. Né? Eles são homoafetivos. Eles amam homens e usam mulheres. Né? Daí o pacto entre os homens, que ela chama de broderagem, adoro, né? É outro termo também para a vida. Né? Daí a broderagem, né? O silenciamento, né? Dos homens diante das violências e das injustiças cometidas contra as mulheres. Né? Porque eles se amam, cara. Como explicar? Como explicar Neymar pagando uma grana danada para libertar estuprador? Como explicar o silêncio dos homens? Porque olha, todos nós conhecemos. Eu vou dizer conhecemos para não dizer somos, porque eu não quero ser tão radical. Eu vou me guardar, só tomei uma cerveja. Né? Todos nós conhecemos mulheres que sofreram violência. Nenhum homem conhece um cara que cometeu violência. Eu acho assim incrível. É bizarro. Não tem. Então, homens amam homens. Nós precisamos aprender a amar mulheres. Né? Então, dito isso, eu acho essa pontuação ótima e eu bato o martelo, né? É isso mesmo. Ela fala que terceirizamos nossa autoestima, nosso valor depende de sermos escolhidas. Exatamente. Mabelzinha, eu vou passar para ti, primeiro para Rafa, depois para ti. Só concluir aqui rapidinho. Então, eu volto para essa história da ave já? Tá bom. Obrigada, viu, meu amor? Então, aí eu volto para essa história que vocês estão falando, né? Raquelzinha trouxe da prateleira do amor. A prateleira do amor, ela se estrutura assim, né? Dentro disso que Luciana trouxe. Então, nós somos ensinadas que nós devemos ser escolhidas, que a nossa existência ela é chancelada por um homem, né? Seja um pai, seja um irmão, seja um chefe, mas principalmente as nossas relações românticas, né? Aquele homem que vai nos escolher como nós somos as princesinhas, ou nós passaremos a ter importância a partir da escolha que é feita, né? Então, como a Zanella diz, nós somos ensinadas a ser desejadas, os homens são ensinados a desejar. Então, para as mulheres é muito mais difícil ter acesso ao que elas querem, né? Qual é o desejo do seu coração? É uma das perguntas mais difíceis a se fazer numa mulher durante um processo psicoterápico. Não sei se vocês sabem disso. Mas é uma coisa mais difícil, porque para acessar o desejo do coração dela, ela tem que tirar a gordura de todas as outras pessoas que ela coloca na frente, os pais, os filhos, o marido, alguns bons amigos, nas obrigações que ela tem. Para acessar o desejo do coração dela, ela tem que tirar todos esses deverias. Por quê? Porque nós somos ensinadas que nós não devemos desejar. Quem deseja é o homem. O homem tem um poder de desejo. Então, o que acontece? Para nós sermos desejadas, nós ocupamos, de acordo com a Zanella, essa grande prateleira em que nós estamos em exibição constantemente, com os nossos melhores dotes e tudo que nós aprendemos, todas as pedagogias possíveis, né? E que, obviamente, o que está, como qualquer vitrine, o que está mais evidente é a nossa aparência física, né? Então, as mulheres brancas de corpo padrão, de olhos claros, né? Elas sempre vão estar à frente dessa prateleira, né? E para sermos escolhidas, nós estamos o tempo todo com os cotovelos, né? Empurrando umas às outras. Porque se eu preciso ser escolhida, eu preciso que a outra não seja. Daí a ideia de rivalidade feminina, que é tão incentivada, é muito incentivada. Até hoje, embora os dispositivos estejam mudando, e eu sei que eles estão, a gente não pode se enganar, porque os dispositivos mudam, mas as estratégias de opressão, elas mudam também. Né? Então, nós temos, sim, nossas crianças hoje podem assistir uma Moana, né? Podem assistir uma Frozen, que eu não sei o nome da mulher, mas é uma Frozen, né? Então, elas podem assistir essas coisas, né? E é lindo, porque são desenhos que mostram uma emancipação, outras formas de amor, é lindo, mas é pouco diante de toda a outra carrada de mensagens que nós ainda recebemos, das outras tantas tecnologias de gênero. Né? Então, nós não podemos nos enganar, a gente comemora as pequenas conquistas, mas não podemos nos enganar, isso ainda é muito pouco. Isso não é o suficiente para uma virada de chave, isso não é o suficiente para nos tirar dessa prateleira. Né? Vide como o racismo ainda é enraizado inclusive na educação,
né? Vide como qualquer movimento de emancipação da mulher é recebido com uma porrada muito grande. Vide a discussão sobre a PL do aborto, né? Assim, nós estamos o tempo todo, né, sendo colocadas em xeque, né? E qual é o chicote? O chicote diz que ou nós nos adaptamos, né, ou nós perdemos os nossos direitos, enfim, as migalhas que nos dão. E são migalhas, ainda são migalhas. Né? Como a Simone de Beauvoir já cantou a pedra, né? Nós não temos direitos conquistados. As mulheres não têm direitos conquistados. Nós temos direitos que nos foram cedidos. Mas o direito para a mulher continua sendo uma abstração. Tá? Os nossos direitos são cedidos, mas nós não temos direitos conquistados, nós não temos direitos garantidos. Então, eu vou passar para a Rafa e depois para a Mabelzita. Vai, Rafa, Rocha. Depois eu. Depois, Rosa. Nara, eu acho que quando a gente fala dessa coisa dos direitos, realmente a gente tem que estar sempre muito atenta, porque às vezes a gente pensa, foi em outro século em que os casamentos eram arranjados. Não, isso acontece hoje. É o tempo todo. Tem várias culturas, várias famílias no mundo inteiro, não é uma ou outra, em que isso ainda é a regra. Pode não fazer parte da minha realidade, eu estou super, vocês já viram aqui, eu sou super privilegiada com a criação que eu tive, mas assim, é a realidade em muito lugar do mundo. Então, e isso está o tempo todo nessa coisa do direito de tira e dá, tira e dá, tira e dá, para evitar, talvez, que a gente faça uma revolução e realmente mude as coisas, a gente bote fogo no parquinho. Porque se fica ruim demais para algum grupo, esse grupo se rebela, né? Então, todas as estruturas de poder que olham para o passado já aprenderam isso, você acaba cedendo para poder manter os privilégios que tem. Em relação à questão que ela estava falando da gente tá queimando a roda e não ter outra, né? Era a Larissa, mas eu acho que ela até já saiu. Não tem outro jeito, né? A gente precisa abrir mão dessas questões, mesmo tendo as dificuldades. É claro que a gente tem que trabalhar dentro das nossas possibilidades. O mais importante é a gente se manter viva, porque isso também é uma forma de resistência muito grande. Mas você se sentir sozinha porque não foi escolhida faz parte do mecanismo, né? E aí você aceita qualquer coisa, você se submete a qualquer coisa, se submete à violência. Eu sempre ouvi da minha família, dos meus amigos, assim, mas você não liga de ficar sozinha. Mas é justamente por isso, eu tive uma criação em que eu não fui tão estimulada a depender de um homem, a querer um homem a crescer para casar. Eu tive, sim, claro, essas influências de diversas partes. Eu sempre assisti desenho animado, assisti a Pequena Sereia, que fala aí no livro. Eu assisti, acho que umas 200 vezes, que a minha sobrinha era o filme preferido dela. Nunca tinha percebido que ela ia abrir mão da voz dela para correr atrás de um homem, mas, por outro lado, eu sempre tive o incentivo e o apoio da minha família para ser uma mulher independente, que cuidou muito da minha autoestima. Eu posso estar gorda, eu posso estar cansada, magra, mais feia, mais bonita, o cabelo do jeito que for. Eu tenho sempre a minha família falando que eu tô linda. Às vezes eu sei assim, meu Deus, eu sei que não é verdade, mas faz um bem danado, né? Então, eu não consigo ficar um tempão sozinha porque eu sou um alecrim dourado, é porque eu tive o privilégio de ter essa formação, né? Acho que é isso. Vou ficar me expondo demais, não, porque eu lembrei agora que é gravado. Aí eu fico tímida. Besta. Mas é isso, né, Rafa? Inclusive, muitas dessas ideias são introjetadas, né?
Então, ter sido o alecrim que recebeu uma educação diferente realmente torna você uma pessoa muito privilegiada, né? Mas eu não vou me estender muito, não. Eu vou passar para a Mabel, depois para a Rosa, depois eu falo. Vai, Mabelzita. Oi, pessoal, boa noite. Vou até aparecer aqui para falar. Nunca falo. Eu queria colocar somente uma vivência, né, minha, eu acho que para corroborar mais ou menos nesse contexto. À medida que vocês iam falando, eu ia me lembrando que quando eu comecei minha faculdade de engenharia, em 2005, a gente tinha uma disciplina de meio ambiente. E aí estava iniciando a se falar nas consequências do aquecimento global, né? E daí eu lembro muito bem que a gente perguntou para o professor, né? E aí, como é que vai ser? E aí ele para mim, foi uma resposta muito sábia, né? Ele disse assim, olha, vocês vão ver, do mesmo jeito que o homem tratou de destruir, ele vai tratar de reconstruir, de fazer o caminho de volta. E é isso que a gente tem visto, né? À medida que hoje o mundo ele está cheio de leis para proteger essa questão do meio ambiente, tem a APA, enfim, pronto, fechou esse ciclo. E aí, pegando esse gancho dessa questão que à medida que se destrói, se arruma um jeito de reconstruir, de voltar atrás e fazer diferente, eu me lembrei agora trazendo para hoje, né? Eu faço parte de uma igreja evangélica, né, que a gente sempre via culto de mulheres, né, e no culto de mulheres sempre é aquela coisa bem doutrinária, que a mulher tem que ser muito mansa, ganhar o marido pelo silêncio, aquela coisa bem doutrinária. E eu confesso que de um tempo para cá, para mim, se tornou muito sacal, tanto que eu não vou mais. Eu disse assim, como assim? Poxa, como assim? A gente fica sendo doutrinada, e por que não tem culto de homens? Né? Por que é a gente que está na responsabilidade de realizar o relacionamento, o casamento e o papel deles, né? E aí, para minha surpresa, eu observei em algumas outras igrejas que estão começando a implantar o culto de homens, né? Que vai para a questão de doutrina também, né? Então, assim, o que é que isso me traz, né? Que é justamente o que esse meu professor disse, né? Vai dar um jeito de fazer o caminho de volta diferente para melhorar a sociedade, porque à medida que as mulheres, né, nós mulheres estamos ganhando o nosso espaço, né, de uma certa forma, né, e eles estão vendo que, tipo, eu não vou dizer para se igualar, mas para conseguir lidar com essas nossas mudanças, né, eles vão ter também que mudar, né? E aí, mais um ponto, eu particularmente, eu gosto muito de observar e participar dessa questão de ações sociais, né? E aí, seja lá em hospitais, seja lá em casas de recuperação, seja lá, e mesmo que eu não participe, eu observo, né, como é que esse processo se dá. E aí, existem alguns, sei lá, grupos, instituições, até esse pequeno grupo aqui que a gente está, né? É um trabalho de formiguinha em formiguinha, né? E que nesses trabalhos sociais é que a gente vai, aos poucos mesmo, né? Que, claro, assim como veio nessa conquista das mulheres e tudo mais, né? Com esse trabalho de formiguinha em formiguinha é que a gente vai mudando uma cultura que não se encaixa mais, né? Que não está dando mais certo. Eu estava assistindo uma aula nesses dias falando sobre foco e falando justamente assim, olha, em 1962, a mulher começou a votar, não, a mulher ela não tinha direito a CPF, então, o cadastro de pessoa física, quer dizer, a mulher, ela não era uma pessoa adicionada na sociedade, né? E como estava falando em foco, gestão de tempo, né?
Aí a pessoa estava justamente pegando essa história e dizendo, olha, ainda é muito novo para nós mulheres, porque o grupo era de mulheres, né? Para nós mulheres sabermos lidar e administrar essa questão do empreender, do foco, da gestão do tempo, né? Porque até 1962 nós não éramos donas de si, né? É tanto que a gente não podia, não tinha direitos perante a sociedade, né? Então, assim, essa conquista e mudança de cultura, né? Por isso que eu vejo assim ações sociais pontuais, mas como elas influenciam a sociedade como um todo, vou colocar assim, atravessando gerações mesmo, né? E que realmente é um trabalho de formiguinha, né? E aí mas enfim, né? E eu me deparando, eu disse assim, poxa, realmente é mesmo, né? Porque antes a mulher, ela tinha que equilibrar os pratos dentro de casa. Os pratos, assim, entenda, família, filhos, né? E tudo mais. E hoje, né? Nós temos ainda esse adicional ou não, né? Hoje a gente tem essa questão da escolha, ou a gente terceiriza uma coisa, né? Por exemplo, os afazeres de casa e pode trabalhar fora, mas a gente ainda tem que equilibrar os pratos, né? Da nossa gestão de tempo, né? E já que foi um direito, digamos assim, conquistado para a gente gerenciar o nosso tempo, de uma certa forma ainda é novo, né? Para a gente saber lidar com isso, né? Porque, por exemplo, minha avó assim, eu moro sozinha há 21 anos, né? Longe da cidade, longe da minha família, né? E aí, para minha avó, até pouco tempo atrás, era tipo inacreditável. Eu consegui ser uma pessoa independente sem precisar me casar, ou sem precisar conseguir um vai dar lancha, por exemplo. Né? Então, assim, eu só fazendo assim esse apanhado, esse parâmetro de social, mas quando eu digo assim social, coloque assim, décadas, né? A mudança vem através das décadas, não é um dia, um ano, 2 anos, né? É isso que eu queria só contribuir. Obrigada. Mabel, mas é isso mesmo, né? Assim, tem uma coisa muito importante que você fala, que é isso, né? De fato é muito novo, e a gente sente tanto isso, é muito perceptível na questão da culpa, por exemplo, né? Quando a gente não assume certos papéis sociais, a culpa ela é muito presente, né? Porque essas ideias, esses ideais, eles são realmente introjetados, né? Eles estão muito enraizados, então se a gente não casa, se a gente não tem filho, né? Se a gente passa mais tempo trabalhando fora do que cuidando dos afazeres domésticos, né? Tudo isso ainda gera culpa. Por mais que racionalmente a gente saiba, né, que a gente precisa, que é importante, que a gente se realiza, ou que a gente precisa mesmo por conta da materialidade da coisa, né? A gente se sente culpado por não dar conta de todos os pratinhos, né? Que nós somos obrigadas, e nós somos obrigadas mesmo, né? A cuidar. Né? Nós somos obrigadas, por que eu digo obrigadas? Porque quando nós não cuidamos, nós somos punidas por isso, né? Então, se eu sou punida, então, consequentemente, eu acredito que eu sou obrigada. Né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também já. Ouvir a Rosa. Vai, Rosa. Roxa. Pois é, olha, o livro me pegou logo no início, quando ela disse, né, que para Aristóteles, não haveria diferença essencial entre homens e mulheres, apenas graus. E que uma mulher seria um homem em falta. Em falta. Um homem que não se desenvolveu por completo. Nossa, eu fiquei muito puta com isso. Essa foi a minha primeira reação. Eu já fiquei puta, sabe? Como assim? Como que é uma mulher em falta? Que isso? E nós, mulheres? Isso assim, sabe? Para mim, a Rafaela falou do privilégio dela, da criação dela. Eu também fui muito privilegiada, sabe? Essa questão de gênero que eu comecei a entender melhor com esses estudos feministas que eu tenho feito, eu praticava isso sem saber o que era.
pela minha natureza, de que assim, eu nunca aceitei essa natureza feminina, amorosa, que tem que ser delicada, que tem que ser pura, que tem que ser. Não, eu sou eu e acabou. Isso, na minha família, foi uma coisa que todos nós tivemos essa liberdade, tanto os homens como as mulheres. Minha avó foi uma mulher livre. Oh, meu Deus. Já pensou? Minha avó foi uma mulher livre. Ela conheceu um português, ele chamou ela para ir morar com ele, ela era uma escrava branca. E aí esse português chamou para ela ir morar com ele. E ela foi sem saber de nada, ela tinha 14 anos. E ela era minha mãe. Eu falava, mãe, por que a senhora foi? Ela, porque a vida não podia ser pior com ele do que a que eu já tinha. Então eu fui tentar uma outra vida. Eu sabia que eu podia contar comigo. Então, assim, ela, na inocência dela, sem saber de nada da vida, ela foi para uma outra vida em que ela trabalhou muito, lutou muito, amou muito, teve filhos, criou os filhos assim de forma independente. Eu não tive tias, porque as duas filhinhas que ela teve morreram pequenas, então eu tive tios, mas que nós éramos uma família assim que todo mundo trabalhava, não tinha essa de divisão de trabalho. Minha tia aprendeu a dirigir numa cidade pequena que ela não podia ir com aquele homem no carro sozinha. Eu era menina, eu tinha que ir junto com ela para ela poder aprender a dirigir. Então, assim, eu tive todos esses exemplos, e aí eu disse, eu estudava num colégio de freira, cheio de meninas, mas as freiras, na minha época, do Colégio Santo Antônio, que eu estudava lá em Três Rios, as freiras já tinham uma cabeça mais aberta, mais moderna. Nós fomos o primeiro colégio que usou calça jeans. Olha Colégio aí. de freira, com as meninas de calça jeans, porque nós exigimos parar de usar aquela saia preguiada que a gente queria curta e elas não deixavam. E aí nós fizemos uma revolução no colégio e conseguimos implantar a calça ali, que não era nem vendida no Brasil. Era um produto que era importado, que nós íamos lá, levava em dinheiro para comprar de um cara que vendia lá na nossa cidade. Então, assim, essa diferença de sexo, essa diferença de gênero, para mim, eu sempre procurei, sabe, não dar ouvidos a isso. Eu nunca dei ouvidos a que ninguém falava. Eu não fui criada para casar, mas eu queria casar. Eu queria ter filhos. Eu e meu marido, eu disse antes, né? Não foi ele que me escolheu. Eu não tive prateleira nenhuma. Eu sempre escolhi os homens que eu quis, os namorados que eu quis. Era eu que escolhia. E o meu marido, eu escolhi, dei em cima dele, passava em frente, conversava, conquistei. E nós, depois, no namoro, eu vi que ele era a pessoa que eu queria, o projeto dele de família era igual. E ele sempre me viu como uma pessoa independente. Ele nunca me viu como uma mulherzinha que ele ia mandar, porque ele nunca mandou, porque eu não ia obedecer. Então, assim, eu tive os filhos e criei, e aí eu estava vendo ela falar desse equilíbrio dos pratos, né? Na questão feminina. Eu sempre quis tudo da vida. Até hoje eu quero tudo. Eu não quero ser só mãe, eu nunca quis ser só mãe, eu nunca quis ser só esposa, eu nunca quis ser só funcionária de um lugar. Eu já trabalhei em vários lugares e sempre gostei da maioria das coisas que eu fiz, porque se eu não gostasse, eu saía. Antes de falar mal, eu já saía, ponto. E na vida eu ainda me coloco assim. Agora eu sou avó e eu cuido dos dois netos, mas eu me debato nessa questão de que, assim, adoro cuidar dos netos, mas adoro ir para a rua, adoro ler um livro. Eu tenho que ter tempo para
fazer tudo. Então, assim, essa culpa ainda existe, mas eu trabalho e lido com ela e enfrento. E, assim, minha maior alegria é ver as minhas filhas, eu tenho 3 filhas e um filho. Meu filho é um homem muito especial nessa questão doméstica. Ele sabe mais de serviço doméstico e faz mais do que as meninas sempre Tudo bem. fizeram, não é? Porque eu ensinei desse jeito. Na minha cabeça, era assim: as mulheres, elas vão ter que fazer isso uma hora, elas vão aprender. Elas precisam estudar, elas precisam de independência financeira, autoestima, para poder viver nesse mundo de uma forma livre. O meu filho, ele é homem, ele precisa aprender a respeitar as mulheres, porque amar todo mundo diz que ama, mas eu acho que nesse caso dessa relação aí, respeitar é muito mais importante. Eu nunca acreditei muito nesse amor romântico que era pregado. Nunca fui uma mulher romântica. Para mim, a vida... eu sou carinhosa, mas eu não tenho esse pensamento desse amor romântico, que tudo se resolve, não. Eu acho que é luta mesmo, é trabalho, é dedicação, é respeito, é paciência, é entendimento. Esse amor romântico nunca me convenceu. Então, eu espero ter ensinado isso, ter feito com que as minhas filhas tivessem acesso a todo esse mundo para tentar mudar. E eu acho que é isso, é começar por nós, sabe? Eu continuo, mesmo na minha idade, eu não me acomodei. Aqui no meu condomínio eu tenho o meu grupo de amigas, a gente pensa muito diferente. Eu tenho amigas que são muito mulherzinhas, mas que gostam do meu jeito, e eu assim estou conseguindo convencê-las até a ler. Ontem, quando eu comecei a ler esse livro, eu já pensei assim, em umas 10 pessoas que eu vou fazer ler esse livro, porque eu acho que é no conhecimento que a gente consegue mudar essa estrutura. É uma luta diária, porque realmente o que você falou, nós não conquistamos nada, não conquistamos. Essa luta ela é diária para a gente se manter independente, se manter livre, porque essa liberdade não é fácil para nós. É isso aí. Mas eu amei o livro. Vou ler de novo, com muito carinho, vou ver todos aqueles podcasts, todas aquelas coisas ali para eu me inteirar bem. Vale a pena, é bem legal. Obrigada, Obrigada, Rosa. por esse encontro maravilhoso. Obrigada, é muito bom te ouvir. Eu te ouvi e vou fazer só esse comentário muito rápido. Eu lembrei muito da Simone de Beauvoir falando, sabe, assim, como você é ciente do privilégio, né, mas você não é cega para a realidade, né? E eu lembrei da Simone de Beauvoir falando, né, ela diz, olha, porque perguntaram se ela começou a escrever Segundo Sexo por conta da experiência dela enquanto mulher, né, e ela disse, não, assim, eu não me sinto uma vítima de um sistema misógino, machista. Nunca, na minha pele, eu não tenho um registro de ter vivido uma experiência que me tocou assim, machista e tudo mais. Mas, aí ela diz, né? Mas eu olho ao redor. Né? Assim, mas eu olho ao redor. Então. Várias, sabe, Nara? Eu tive várias experiências machistas, porque eu trabalhei num setor, eu era bancária com 18 anos, e eu fui para um setor masculino. Eu fui ser caixa e depois chefe de tesouraria. Era um ambiente muito masculino e que, assim, eu fiz o que eu pude para unir, para levar mais mulheres para o setor, sabe? Para dar é justamente fruto dessa consciência, né? E fiquei atenta àquelas coisas de homem que os homens faziam, aquelas observações, sabe? Aquelas reuniõezinhas que eles faziam depois do expediente e que eles comentavam as calcinhas que nós vestíamos. Típico. Olha só, o chefe do setor, ele mandava a gente arquivar
para todo mundo ficar olhando as nossas bundas. Isso era real. E aí, quando eu soube, eu fiquei tão indignada. E aí, uns meses depois, eu fui a chefe. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu falei: mulher não vai mais arquivar nada, vocês vão arquivar e nós vamos ficar olhando as bundas de vocês, que nem são tão grande coisa. Todo mundo tinha umas bundinhas muito... Bunda real seca. Puxa, mas para você ver como que era a coisa, até isso era observado. Eles comentavam, na época eu fiquei muito indignada, não tanto da minha, porque a minha estava com tudo em cima, mas de uma senhora que trabalhava com a gente. Como é que se comenta a falta de respeito assim levada e daí para mais, sabe? Para as questões das promoções, de salário. Eu sempre lutei muito com isso. E mesmo agora, não estando mais no mercado de trabalho, eu ainda incentivo as minhas filhas a lutarem. Toda vez que elas têm um problema no trabalho, eu falo: não esqueçam quem vocês são. Melhor conselho. E aí eu digo o nome delas, eu falo: vocês não são fulana, cicrana, beltana da empresa tal, vocês não são de empresa nenhuma, vocês são vocês. Digo o nome completo dela, e vocês têm família, vocês têm a gente para apoiar. Então, é uma luta mesmo, mas a gente continua lutando. É isso aí, Rosa, desse jeito, exatamente, com essa força. É isso aí. Adriana! Vixe, sou eu. Vixe, tu travou ou eu caí? Eu acho que tu travou. Tinha mais uns 3 na frente ainda, nem estava preparada. Tá ouvindo? Deu certo? Tá. Tinha a Samanta para falar também, mas a Samanta saiu. Vai, a Rocha, Vanessa, enquanto a Adri entra. Olá, saudades desse grupo. Voltei. Eu voltei. Eu estava olhando o tempo, falando assim: nossa, será que vai dar tempo? Então, vou falar só rapidinho. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu leio esse livro, e ele é uma porrada cada vez. Eu adoro a Zanello. Ele é maravilhoso. Acho que vou só pautar duas coisas. A primeira é que agora eu esqueci o nome dela, foi Luciana ou Larissa que saiu, que estava mencionando a A coisa Larissa saiu. Luciana de tá queimar a quente. roda, que queimar a roda e tal. Uhum. Eu fiquei lembrando daquele nosso grupo que a gente fez do clã, né, e do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, sobre como é impossível a gente falar sobre transformação sem dor, né, sem sangue jorrado, sem esse lugar de desconforto, sem esse lugar que é difícil, que é muitas vezes doído, porque é o lugar que é aprendido, né? É o lugar que é familiar, apesar de não ser bom, né? Uhum. Então, assim, se a gente quer uma revolução, se a gente quer quebrar essas estruturas que são tão arcaicas, a gente vai ter que sofrer no sentido de transformação mesmo, né? Não tem como. Não tem como sair desse lugar sem passar por isso. E eu acho que é importante a gente normalizar esse tipo de sofrimento, no sentido de algo que gera outra coisa, não de miséria, né? Não de um lugar ruim. Então, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? Justamente esse aprender a ser autêntica, né? E aprender este lugar que eu, enquanto mulher, ocupa, e querer pegar este lugar como meu. Eu vou ter que arregaçar a manga, vou ter que suar, mas eu vou ter que sofrer também, não tem jeito. E a outra coisa, enquanto eu estava escutando, eu lembrei que foi falando da Pequena Sereia. Eu lembro que eu tinha 5 ou 6 anos e eu estava no cinema, foi uma das primeiras vezes, quando o Mulan saiu. Eu lembro como se fosse o dia de hoje, o tanto que eu me encantei com a história dela, porque era a primeira vez que uma protagonista, ela não era princesa, mas era como se fosse uma princesa, foi ela que resgatou.
ela não foi resgatada, ela que resgatou, e ela, ao invés de voltar para casa com o marido, ela voltou com uma medalha, né, e com a aprovação do imperador. Eu achei aquilo, eu lembro de sair do cinema, minha mãe conta essa história até hoje, eu falando assim, porque eu também quero, porque eu lembro que eu peguei a minha Barbie noiva, eu cortei o cabelo dela, eu cortei a roupa dela e eu falei agora que ela era tipo assim, ela é a Barbie Mulan, entendeu? Ela ia sair, então assim, ficou uma coisa tão viva em mim e eu acho que é por aí que começam as revoluções, né? É o aprendizado, essa conversa, essa troca que a gente tem aqui, né? Então, assim, eu só queria compartilhar este momento para falar da importância que grupos como esse para mim têm, né, de autoras como a Zanello, e a gente poder ter essa troca, porque eu acho que, e concordo com você plenamente, Nara, a gente ainda tem um caminho, assim, tão longo à frente, mas a gente está junta, né, e junta a gente chega, assim, a gente não para. Então é isso, vou deixar a Adriana falar que ela voltou e só queria compartilhar isso. Não, tem isso, não, a gente tem tempo, e assim, isso é muito interessante, né? Eu digo isso, que tem muito canto, tem muita coisa para correr, gente, mas assim, não é como se a gente tivesse que atravessar uma linha de chegada para ver os resultados, né? A gente já está vendo também, né? É no processo que a gente vivencia. O fato de a gente estar aqui, por exemplo, tendo essa conversa, foda, né? Massa, assim. Um monte de mulher interessada em discutir, em debater, em ler, estudar e trocar ideia, né? Você vê que tem gente de todo canto e de todo credo, e, enfim. Então, isso é muito massa, né? E isso me deixa, como eu, por exemplo, falo para a Raquel, né? O processo me deixa esperançosa, né? Não precisa ser a linha de chegada, eu não vou estar viva para ver a linha de chegada. Mas tá tudo bem, o processo está muito massa, né? É isso mesmo. Adri, tá contigo. Vamos lá. Nem sei mais porque na hora eu levantei a mão, mas vamos lá. Algumas questões que eu refleti demais, assim. Tanto é que fazia tempo que eu não vinha para cá e eu me organizei todinha para estar aqui hoje, para poder discutir sobre isso, né? Mas algumas questões, alguns pontos que eu fiquei reflexiva, assim, esse paradoxo, assim, de que a mulher realmente é educada para amar, para se apaixonar por um homem, e o homem que se apaixona é visto como uma mulherzinha, né? Como uma pessoa não viril, né? Que dissonância, né? Como é que pode? Por isso que algumas mulheres assim se colocam nesse lugar de que eu tenho que amar pelos dois, né? Eu tenho que me doar e me desdobrar. E também uma parte que me chamou a atenção é o quanto que é uma mulher que abdica de um casamento, ela é vista como uma pessoa incapaz, né? Ela perde valor na prateleira, porque ela não foi capaz de manter aquela relação, né? Assim, de mudar, ou, sei lá, de manter aquela relação com aquele homem, né? Me vi em alguns momentos, assim, porque eu sou uma mulher casada há muitos anos, né? Há mais de 40, e sempre andei muito só, né? Assim, eu sempre andei com uma turma de amigos, então era estranho, porque eu não estava na prateleira, né? Assim, e eu ouvia demais dos homens assim: como que você é casado e você está aqui, né? E era meio que também um contrassenso. E outro ponto também que eu fiquei me questionando foi porque assim, eu sou psicóloga e eu tenho uma clínica que eu atendo também muitos homens, e me evocou diretamente alguns casos, né, de homens jovens, principalmente, que tentam fugir deste lugar, sabe? O quanto que é doloroso para eles, o quanto que tem um sofrimento muito grande, e eles não quererem reproduzir esse modelo que é imposto, o quanto que é difícil se sustentar nesse lugar, né? Assim, de que eu sou um homem sensível, que não quero compartilhar quantas mulheres eu já comi, porque eu não tenho essa prática, eu não gosto, eu não quero isso, né? E o quanto que eles são cobrados pelos homens, né? De que cadê? Já saiu com fulana, já trepou, já comeu, já ficou, né? E o quanto que é difícil para eles se sustentarem, eles trazem essa angústia muito grande dentro da clínica, né? Que também não é fácil para todos. Eu sei que há uma hegemonia masculina, né, de comando, mas
quem tenta se diferenciar disso também tem um sofrimento muito grande, né? Aí eram essas questões que eu queria trazer, o quanto que realmente é difícil para quem está, né, querendo sair desse lugar, né, dessa luta de não ser, de escolher e não ser escolhida, ou de não sofrer porque eu não fui escolhida, ou de sofrer porque eu não sou a número 1 da prateleira, porque no meu caso eu já sou velha, né, assim, entre aspas, né? Se eu saio de um casamento agora, que valor eu vou ter, né, dentro dessa prateleira, já que eu sou uma mulher de mais de 60 anos, né? Então, a importância, eu acho que também a importância desses grupos e dessas leituras de letramento traz essa consciência para a gente, né, de que é possível sim, né, de que eu tenho valor para além daquele valor que o homem ou que a sociedade machista me institui, né, assim. E uma coisa também que eu acho que realmente é muito importante, que a gente já falou aqui no grupo, é como que nós mulheres nos posicionamos diante também das outras mulheres, né? Então, assim, eu realmente, eu faço um exercício hoje em dia de me policiar, porque eu também já sou mulher de uma outra geração, né? Eu estou vendo aqui que eu estou muito próxima da Rosa, né? Assim, de ser mãe de todos vocês que estão aqui, né, assim. Então, eu sou de uma outra geração, assim, mas então eu faço muito esse exercício de não criticar mais mulheres, porque também era muito comum, porque era isso que era. A luta pela sobrevivência fazia com que a gente tivesse essa conduta normalizada, né? Então, não, quando vem um pensamento, ou quando eu vejo meu marido falando, assim, ultimamente a gente tem tido brigas seríssimas, né, assim, com relação a isso, né. É isso, era isso o meu compartilhar. Ela demora, mas quando ela vem também, né? Então, aí eu vou te dizer uma coisa, né? Tu me fez pensar, esse lance do dispositivo amoroso, né? Como é incoerente mesmo, né? Nós somos ensinadas a investir tudo nas relações e ao cuidado com esse outro que não vai devolver, né? E aí é o que a Zanello fala, e eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né? Ela falou uma coisa que me fez na minha cabeça, né? Ela disse, cara, é porque, via de regra, a tendência é que nós mulheres, nós não nos casamos com homens. Nós nos casamos com casamento. Nós não amamos os homens. Nós amamos o casamento, a relação. Nós amamos. Porque amor. Não é nem um amor, sabe? O que nós aprendemos a chamar de amor, mas eu não acho que seja o amor, né? Mas é esse lugar que nós ocupamos quando nós estamos numa relação. Uhum. Porque a gente saiu da prateleira, né? A gente passou a ter um valor. Exato, né? A gente passa a ter valor. E aí esse valor é uma identidade. Eu sempre vou lembrar da Mrs. Dalloway, né? Da Virginia Woolf, quando ela diz, quando ela chega a determinada idade, né? Ela já está lá com seus 50 anos, ela vai dizer, eu não sou nada. Porque eu não sou Clarice, né? Eu sou a senhora Dalloway, eu não tenho nome, né? Eu não tenho nome, eu não sou mais mãe, porque a minha filha já está grande, eu não tenho mais a quem maternar. Eu não sou mais uma noiva, porque eu já estou casada há 30 anos, sei lá, e não sou mais uma noiva, né? A relação já se mudou de tal forma que nós não sou noiva. Então, eu não sou ninguém. Né? Socialmente, a Mrs. Dalloway vai chegar a essa conclusão, né? Eu não sou ninguém. Né? Por quê? Porque o lugar da identidade é esse lugar, né? Então, a Zanello fala isso e, para mim, iluminou muitos pontos, né? Que a questão, de fato, para a maioria das mulheres héteros que estão dentro dessas relações, não é o cara. Por isso que ela vai falar a teoria do perebado, né? Assim, porque o importante é ser escolhida. Então, eu vou me relacionar com um relacionamento. Por isso é tão difícil sair. Porque não é porque eu estou abandonando fulano, ou porque porque o fulano é o amor da minha vida. Não é. É porque eu estou saindo de um lugar social. Quando eu me divorcio, quando eu quebro, aí vem o peso, destrói a família,
Aí ninguém mais vai querer. Veja, não é o sujeito, porque se fosse o sujeito, ninguém mais me querer, não teria importância nenhuma, porque quem eu quero, né? É o sujeito, então. Mas não, é que ninguém vai te querer. Olha o louco. Ninguém mais vai te querer. E isso é o assustador, né? E isso é o desestabilizador para a grande maioria das mulheres enfrentando o divórcio. Então, elas chegam nessa conclusão. Mulheres não casam com um homem, as mulheres casam com um casamento. E isso torna muito difícil sair das relações. Né? Torna muito difícil sair das relações. Porque ela fala muito daquela coisa, né? Que é uma frase que era muito comum, que é ruim com ele, pior sem ele. Pior sem ele, né? Assim, mas enquanto ele estiver botando as coisas aqui dentro de casa, por que eu vou sair? Mas ele não me bate, né? Ele comete todas as atrocidades do mundo, mas ele não me bate, né? Ele me trai à torta e à direito, mas é o meu homem, né? Então, não é um sujeito, é o lugar social do casamento, né? É o lugar social da relação, se não o casamento é instituição, mas da relação. Né? Então, isso é o que ela vai chamar de uma forma de subjetivação muito forte, muito intensa, porque se eu não estou nessa relação, eu não sou ninguém. Eu perco a minha identidade. Eu preciso estar nessa relação para eu ter uma identidade, né? Para eu ser alguém. E se não for uma relação amorosa, aí nós temos outras possibilidades. Então, vai ser uma vida dedicada ao cuidado dos pais, porque aí eu vou me identificar como a cuidadora dos pais. Vai ser uma vida dedicada à igreja, porque aí pronto, aí eu vou virar freira e a minha vida, meu casamento é com Deus, né? Mas é alguma forma de vinculação, né, com essa entidade masculina que vai chancelar a minha existência. Né? E aí entra o aspecto e aí ela diz, né? Isso é terrível para as mulheres. Né? É uma forma de desempoderamento para as mulheres, o dispositivo amoroso. Quem vai falar sobre isso também é a Toni Morrison, né, no Olho Mais Azul. Ela vai dizer que o amor romântico, o mito do amor romântico e o mito da beleza são as maiores atrocidades que já se fizeram, assim, para as mulheres, né? Assim, é o desempoderamento máximo para as mulheres, né? Então a Zanello vai repetir isso, vai dizer que de fato é um desempoderamento, e é um lugar de conforto para os homens, porque os homens eles sabem que eles são amados. Né? É muito interessante quando a gente passa a atender na clínica, a gente acompanha a vida das pessoas, né? E existe um padrão, me corrijam aqui minhas colegas psicólogas se eu estiver enganada, mas vejam, para uma mulher sair de um casamento, ela precisa ter esgotado tudo. Ela não tem mais nada a oferecer àquele sujeito. Nada. Já virou assim, ela quase morreu, assim, somatizou de todas as formas possíveis e imagináveis, até chegar ao ponto que ela grita e diz, eu não aguento mais, eu vou ter que saltar. E paga o preço. O homem, ele só sai do casamento quando ele tem outra mulher. É fato. Ele não sai do casamento. Não sai, parceira. Porque é um lugar de conforto. Acomoda e fica. Não interessa, não tem isso de eu amo minha esposa, não tem. Ele pode sair, Nara, quando ele perde o conforto. Pois ele perde o conforto, mas ele sai na certeza de que muito rapidamente, assim, é imediato, Raquel, assim, as histórias, o cara pode ser parido pela mulher. Eu digo até por experiência pessoal, pensando no meu pai foi assim, meu ex-marido foi assim. Ele pode ser parido pela mulher, ele pode ser realmente apaixonado pela mulher. A mulher saiu de casa, rompeu o casamento, você deu 2 semanas, ele tá com outro. E é com outro apresentando a família, apresentando os amigos, entendeu? Porque para ele é importante esse lugar. Né? Ele sabe que ele vai conseguir. Porque o homem, ele tem a certeza que ele vai ser amado, porque, claro, ele sempre foi. Eu acho também, sabe, Nara, que muitas vezes o que eu percebo muito é que se eles não estão felizes dentro daquela relação, eles ficam na relação até sair, até ter outra já engatilhada, né? Assim, mulheres saem da relação porque não estão felizes ou porque não suportam mais e assumem o risco de ficar só. Eles só saem quando eles têm outra. E se eles são expulsos da relação, eles rapidamente engatilham. Né? E quando eles não... E o mais engraçado é o lance também tem esse fenômeno, né? Quando eles estão insatisfeitos, já estão querendo sair, eles fazem com que as esposas se torne tão insustentável
que elas assumam o ônus, que elas assumam a responsabilidade pela decisão. Aí isso é um fenômeno que se repete muito também. Né? Torna a situação tão insustentável que quem pede a separação é a mulher. E aí a Zanello diz que os homens se acham porque são disputados por duas mulheres. Por duas mulheres. E as mulheres são inimigas, ficam inimigas. Pelo perebado. E eles ficam confortados pelo perebado. A atual sabe das falhas que ele teve com a ex e acha que vai ser diferente com ela. Então, é uma coisa tão sem lógica isso, meu Deus do céu. Dentro desse sistema que a Zanello explica, a gente até consegue vislumbrar um pouco, né? Porque, assim, para eles, ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, né? Ela diz, as mulheres aprendem, são ensinadas a amar os homens, né? As mulheres aprendem a amar os homens aprendem a amar várias coisas. Então, eles não são estruturados na relação. Eu anotei essa frase, porque eu achei, assim, perfeita. As mulheres são ensinadas a amar os homens, e os homens são ensinados a amar a vida, as coisas. Amar as coisas. Então, não tem isso, né? Não se estrutura nesse único pilar, né? Então, isso é problemático. Uma outra coisa que você está falando, que eu também acho, vou já passar para a Kel, que eu acho que é muito importante, é pensar nessa construção da masculinidade, né? E você falou também, é um ponto que me toca muito, que eu tenho pensado com mais carinho por essa perspectiva. Eu confesso que eu tenho muitas defesas com relação a essas desculpas, não vou dizer desculpas, mas as justificativas por trás da construção do masculino, porque me falta paciência. Eu lido com tanta violência contra as mulheres, né, de todas as formas, que, de fato, a minha escuta para o masculino, ela não é empática, ainda não é, eu estou construindo isso, eu sei que é importante, porque precisa passar por aí, mas estou compartilhando com vocês aqui uma falha, né, uma lacuna que eu estou tentando consertar em terapia, em estudos, etc. Mas, enfim, de fato, essa construção da masculinidade, ela perpassa uma brutalidade. A Zanello vai falar sobre isso, né? Assim, a brutalidade faz parte da construção do ser homem. Então, esse homem, muito cedo, ele passa por muitas situações de violência em seu corpo também, né? E em suas emoções, muito cedo. Né? No livro, ela fala muito sobre isso, muito bem sobre isso no gênero saúde mental, gênero e dispositivo. Ela fala com mais profundidade do que aqui, né? Esse aqui é só um resumo. De que muito cedo o menino, ele é extirpado do carinho, do cuidado, do afeto, para que ele enrijeça, tá? Para que os aspectos... Para não virar mulherzinha, né? Ele tem que ser duro, porque a vida é dura e vai exigir dele dureza, né? Então, a violência, essa brutalidade, ela começa muito cedo. E é claro que, principalmente na infância, né, na juventude, muitos homens vão sentir e vão manifestar isso que você está colocando, dizer, cara, eu não concordo com isso. Eu não... Né, ela tem uma cena que ela descreve no livro, no outro, né? Que me dói muito o coração, que é tipo assim, um priminho que é incitado a bater na priminha, então, tipo, crianças brincando, né? E ele diz, cara, eu não vou bater nela. E aí ele é rechaçado por todos os outros, né? Ele é chamado de viado, ele leva salga, né? Ele apanha, porque ele não quer bater na prima. Porque ele acha errado bater na prima. Por que eu vou bater nela? Eu gosto dela, cara. Eu vou xingar ela porque eu gosto dela, mas ele é incitado a fazer isso. Se ele não fizer isso, ele é lido como mulherzinha e ele vai pagar o preço. Né? E aí, essa cena me comove, né? Porque me dispara várias experiências pessoais também na minha infância. Eu vi isso acontecer, né? Ao meu redor, na escola, em família. Isso não me é estranho. Né? E eu penso, sim, enquanto os homens não carregam isso, né? Essa dificuldade de sair da casa dos homens, porque é um preço muito alto que se paga. Eu sou casada com um cara que a parte da minha família, tem muita gente da minha família que diz que ele é viado. Por que ele é viado? Porque ele é um doce. Ele é um doce. O André, ele é um doce. Não tem quem conheça o André e não acha o André um doce. Ele é um doce, ele é sensível, ele chora, ele lê poesia. A gente tem muitos amigos gays e lésbicas, e ele ama todos, e ele senta no colo, e ele abraça, e ele beija, e ele não tem besteira, e ele não... Sabe? Então,
ele é lido, e aí os meus primos frescam com o André, chamando ele de viado. Né? Por quê? Porque ele é uma pessoa doce, porque ele não faz as brincadeiras machistas, porque ele não está no grupo do WhatsApp dos parça, né? Porque quando ele vê alguém sendo misógino, fazendo algum tipo de violência, ele vai lá e interfere. Ele não se comporta com a broderagem, né? Porque ele não está dentro do pacto da broderagem. Então, ele recebe muito isso, né? Ele recebe muito essa devolutiva social. Né? Talvez ele não receba mais, porque ele é tão doce, que até os brutamontes ele consegue de algo, e ele gosta de futebol, tem esse aspecto também, ele acaba seduzindo de alguma forma os heterotop, né? Mas ele tem essa característica, né? Então, ele recebe muito isso. Então, existe sim, né? E aí a gente tem que pensar como é doloroso para todo mundo envolvido, né? Assim, essas relações de gênero distorcidas como elas são, esse binarismo adoecido, né? Maltrata a sociedade inteira, né? Porque você vê como é o fruto das violências sofridas, não só, mas principalmente, mas não só, né, das mulheres pelos homens, mas dos próprios homens pelos homens também. Basta ver as estatísticas, a Zanella traz uma muito interessante, né? É verdade, os homens são os que mais morrem, né, assassinados, mas quem mata homem é homem. Mulher não mata homem. É impressionante como mulher não mata homem. Mulher trans, então, não mata homem. Impressionante. Como não mata? Não mata. Tá? Então, homens matam homens e matam mulheres. Né? E isso é fruto dessa brutalidade, isso é fruto, né, dessa misoginia, dessa instituição machista que é a nossa sociedade. Tá? Então, sim, eu acho que a gente tem que ir por aí também, sabe? Não vai haver mudança, e eu concordo muito com esse posicionamento. A mudança ela pode acontecer dentro da revolução feminina, mas é ilusório achar que vai ser só isso. Se não houver, porque quem oprime são os homens, né? Então, assim, se não houver a movimentação, a transformação dentro dos opressores, a gente vai continuar nessa pendenga, né? A gente vai continuar nessa pendenga. Então, a primeira coisa que eu concordo com isso que a Zanella fala, né? A primeira coisa que precisa mudar é o silêncio dos homens. Né, assim, a grande coisa que precisa mudar é o silêncio dos homens. E aí cabe a nós também construir espaços, né, e por isso eu tenho investido muito nisso, né, no meu processo pessoal, né, de acolhimento para né, para essas pessoas, para esses homens que precisam encontrar lugares de que eles podem ser, né, fora da casa dos homens, o mais fora possível da casa dos homens, né. É um trabalho complexo, mas vai dar certo. Eu tinha Oi, desculpa. Não, a Luciana fez uma pergunta aqui, eu já... Ô, Pelzinho, desculpa. Luciana, pelo que eu entendi, ela fala que essa dinâmica ocorre nas relações entre mulheres. Que dinâmica, Lu? Essa de... A mesma que ocorre com os homens, assim. Não é só nas relações entre mulheres e homens, mas como essa de depender, de ser escolhida... Essa mesma de ser... De acordo com a Zanella, ela diz que sim, mas que nas relações homoafetivas, por exemplo, entre mulheres, um dispositivo alimenta o outro, né, e tende a ser uma relação mais horizontal. Tende, tá, gente? Não estou dizendo que não existe violência em relações homoafetivas, existe violência em todo canto. Né? Mas, assim, que existe uma tendência a que as relações homoafetivas entre mulheres, elas sejam relações menos hierarquizadas, né? Assim, são mais horizontais, né? E entre homens, aí mais ou menos a mesma coisa, né? Como tem um dispositivo de eficácia, não é o dispositivo amoroso, é o dispositivo de eficácia, há uma tendência a ser um pouco mais conturbado, né? Porque existe a questão da hierarquia dentro das virilidades laborativas e sexuais, enfim, né? E aí existe a história da passividade, da atividade, então é um pouco mais complexo, acho que é por isso que ela não aborda no livro, né? Mas esses dispositivos, eles atuam, sim, em todas as relações, tá? No caso das mulheres, em relações entre mulheres, a tendência é positiva, porque um dispositivo alimenta o outro, então tende a ser uma relação mais horizontalizada. Viu? Nara, Oi. Alguém? A Raquelzinha vai falar. Tem alguém para falar? Tem, a Raquel, e depois eu passo.
Se quiser falar, você. vai falar, Olha, Rosa? Rafael. Oi? Quer falar logo? Não, então, eu lembrei de uma coisa com a Rafaela, que quando a Rafaela era menina, ela gostava de jogar futebol. E ela jogava muito bem futebol na escola, mas ela se machucava sempre. Então, ela Desastrado. vivia se machucando, né? E aí, volta e meia, a escola me ligava, tem que levá-la no ortopedista, tem que ver isso e tal. E aí eu levei ela no ortopedista famosíssimo lá em São Paulo, um professor, e ele me deu uma aula de que ela não tinha problema algum, ela era mulher. E mulher não era apta fisicamente para jogar futebol. Ele me explicou que a mulher, a constituição do quadril feminino não permitia essa mobilidade exigida para o futebol. Você acredita nisso? Olha, E a eu Rafaela, acredito que eu já ouvi cada barbaridade nessa vida. Rafaela ficou muito indignada, lógico, continuou jogando futebol, e eu, assim, muito apreensiva, porque volta e meia ela estava mesmo engessada, e eu, né, naquela... Ela tinha, sei lá, uns 10 anos, 12 anos, e eu me debatia entre acreditar nesse médico, professor, um bambambam, e questionar essa questão de que, assim, que diferença é essa? Que eu, biologicamente, eu estudei biologia, eu não vejo diferença. O quadril do homem é mais estreito, mas o que tem isso a ver? Mas foi uma colocação assim muito, muito, muito machista, muito, sabe, sexista. E, Rafa, ó, no dia que chamaram de perna de pau, tu disse que não é perna de pau, não, cara, é porque tu é mulher. Ó, é uma das. Fica indignada com isso. Até hoje Queria ver ela o lembra. que esse médico tem a dizer da Marta. Não sei o que ele tem a dizer nem sobre É, ele mesmo. pois Eu já é. ouvi cada atrocidade, isso é só mais um, enfim. Eu já acho que homem não dá para jogar futebol, porque tem um peso, assim, entre as pernas, maior que as mulheres, que dificulta o andado. Olha como é que homem consegue correr com aquela piroca no meio. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi. Não, deve causar um desconforto imenso. Não é Deve só assar, isso, né? Além do assar tênis, tem tudo. 2 bolas, cara. Tem isso também, né? Mas como é que corre com aquilo ali, assim? Tem um cueca, mas mesmo assim é um peso a mais. Então, eu acho que não era para jogar homem, não era para jogar futebol. Ah, também acho. Tá, acho Verdade. totalmente disfuncional. Você tá indo contra a natureza, mas enfim, fala, cara. Gente, enquanto vocês falavam, né, eu pensei muito nessa coisa da tecnologia de gênero, né, que ela tem uma seção no livro que ela coloca também, de como essas coisas influenciam o nosso pensar, né? Eu estava agora assistindo, essa semana, uma série na Netflix, assim, vou assistir, que é Não Nos Calaremos. São 3 adolescentes, né, que vai retratar as violências que esses adolescentes sofrem, né? Vários tipos de violência. O professor que assedia e abusa das alunas, o namorado de uma delas, que chama os meninos para assediar a namorada, a própria namorada, sei lá, tentativa de estupro. Várias coisas assim, absurdas, né? Como esses filmes, né, abordam uma realidade, mas que também acabam que define, né, um comportamento masculino, né, das quais a gente está falando aqui. Mas eu me lembrei também de uma coisa assim, de sentimentos do que é masculino e do que é feminino. E eu me lembrei do filme Divertidamente, né, que é muito famoso, é muito querido e é maravilhoso. Mas eu pensei, eu já fiz um mini curso da raiva com a Nara, né, e a gente discute muito sobre a raiva da mulher. Por que que o sentimento raiva do Divertidamente é um homem, né? E é um homem muito, eu acho assim, nos outros a gente fica, é um homem, mulher, se a gente for parar para pensar sobre isso, questão de gênero, né? Alguns sentimentos a gente vê, é uma mulher, outros a gente vê, é uma mulher, né? Fica pensando assim, mas a gente logo define, a gente logo descobre pela voz, pela dublagem, quem está dublando, né? Mas o sentimento raiva no filme, sabe, esse foi um filme maravilhoso, você vê, não precisa nem falar, você olha, você define claramente que é um homem que está lá
um terno e uma gravata, né? Assim, uma blusa de terno e uma gravata, né? Por que isso, né? Assim, a mulher parece que não nos autorizamos a sentir a raiva, né? Apesar de ser um sentimento de uma menina, mas o sentimento de raiva, ele é masculino, né? Apesar de ser a raiva, assim, um substantivo feminino. Eu sei que no inglês não tem muito isso, né? Mas... Não, tem não. Né? Mas, assim, é tão forte, né? A raiva ser um bonequinho masculino. Até fiquei com vontade de desenhar a raiva feminina, né? Porque eu tô toda desenhista agora. Raquelzinha, é uma ideia. Né? Mas tem isso que Rapaz, você está trazendo. Oi, Adam. a raiva feminina, quando ela aparece, não tem para ninguém. Não, é poderosa, né? É poderosa. Eu sou mó fã, vocês sabem também que eu sou partidária, eu acho que para mim, no meu painel de controle, é ela que toma de conta. Revezando com a tristeza, vez ou outra, mas é ela que toma de conta, assim, né? E é interessante isso, né? Porque realmente em inglês não tem gênero, né? Assim, não tem, mas visualmente tem um desenho. Exatamente, aí isso se torna mais interessante ainda, né? Porque, tipo, é rage, né? Não tem não é his rage, não é rage. Rage é uma palavra que não tem gênero, como sadness, né? Como joy, não tem gênero. Então, torna mais interessante ainda, né? Porque realmente é uma escolha deliberada, né? Não é pelo artigo, né? É uma escolha deliberada. Então, rage vai ser um homem. Vamos botar uma gravatinha dele aqui. O diretor do filme deve ser homem. Não sei, tô fora, não tô acompanhando mais nada. Mas, enfim, é interessante, eu falo realmente sobre isso, né? Me chamou também a atenção. E aí, sim, é isso que a Zanel também está dizendo, né? As nossas emoções, elas são também gentrificadas, né? Assim, então, a raiva é uma emoção lida como uma emoção típica do masculino. Já a tristeza é uma emoção típica feminina, né? A alegria, no caso, assim, a serelepo gay, né? Gay na palavra em inglês, né? Assim, o gay, ser gay é feminino, né? Sei lá, botaram o medo como masculino, né? Enfim, não sei. Mas existem, de fato, né, assim, sentimentos que são lidos como sentimentos típicos da mulher e sentimentos típicos do homem, né? No curso sobre ansiedade eu falo muito sobre isso também. Como isso interfere nos diagnósticos que são feitos, nas leituras, né? Criador e diretor homem, né? Não surpreende, mas é isso. E ainda assim, eu acho que é um filmezinho que consegue ser bem transgressor em muitos aspectos. Mas, gente, o que mais? Para a gente fechar nessa 9h30. Mas alguém gostaria de colocar mais alguma coisa para não ficar engasgado? Sair daqui com nada engasgado, né? Fala, Vanessa. Gente, vou falar uma coisa só rapidinho. Eu acho que a título de é importante ter informação, né? No filme, aqui aqui porque eu estou nos Estados Unidos, é Inside Out, que é das emoções. Na realidade, as emoções foram inspiradas em formas geométricas. E a raiva, a forma geométrica dada a ela foi de um tijolo. Eles decidiram colocar uma gravata. É verdade! Sim. Eles decidiram colocar uma gravata e aquele tipo de vestimenta, porque aqui a raiva ficou muito associada à ideia do proletariado, aquela pessoa que trabalha dentro da máquina capitalista, que é uma pecinha dentro de um conglomerado gigantesco, que é aquele trabalhador que, se ele é demitido hoje, em 5 minutos já tem alguém que vai entrar no lugar daquela pessoa. E a figura que geralmente traz deste trabalhador, ou trabalhadora no caso, é a figura do cara, o terno, né, daquele homem, geralmente assim, uma pessoa que está infeliz dentro do trabalho, né? Não estou querendo questionar a questão que talvez tenha aparecido tenha interseccionado alguma coisa de gênero nesse sentido, porque o diretor é um homem, mas Mas a inspiração foi em formas geométricas e nessa questão da ideia daquele trabalhador de meia-idade, que trabalha de gravata e terno dentro do trabalho, e o formato
que naturalmente o formato de um tijolo trouxe à tona essa ideia de que eles pegariam mais para um lado também de uma coisa mais fechada versus aberta, em termos de características, né, de roupagem, do que eles iam colocar. Mas, novamente, também a gente pode, não quero transcorrer tanto aqui, mas a gente pode até entrar nessa questão, né, por que puxou para um lado também masculino, né, porque que esse tipo de forma geométrica puxa para esse lado versus para o outro, né, mas eu acho que abre uma discussão interessante também nesse aspecto, né, tiveram outras referências para chegar no lugar de onde esses desenhos chegaram. Mas é porque o homem ele tem o direito de ter raiva. Você vê, é um proletário. Louca. É um homem. E você né? vê, né, o que a gente falou, o homem, ele não é na imanência, como a mulher em casa fazendo, ele é externo, ele transcende, ele está trabalhando fora. A mulher, ela está em casa fazendo um monte de trabalho invisível, deve estar com ódio, com raiva também. Puta da vida, né? Trabalha fora, pode ficar com raiva porque é um trabalho de amor, de cuidado. Ninguém pode ficar com raiva porque está trabalhando em casa, né? Mas é interessante saber, eu não sabia, me chamou a atenção. Isso na inconsciência, né, da sociedade, da cultura, uma coisa muito estrutural, forte. gente, não tem como fugir, estrutural, não dá para quebrar, né? Mas essa é uma curiosidade bacana, Vanessa, eu gostei, vou atrás de saber mais. Isso é bem legal. Vamos escrever, Nara, um artigo sobre isso. Eu não estou escrevendo nem meu nome na folha de papel, mas bora, vai dar certo. Eu preciso voltar a escrever, preciso. Mas, enfim. Ela só escreve quando é para ganhar prêmio agora. Nem isso, mas eu perdi a inscrição, nem isso, eu não estou escrevendo mais nada, gente. Passei por olha que período horrível. Mas eu vou me recuperar, vai dar bom. Eu estou me recuperando. Esse período é horrível porque você foi professora? Não, mulher, porque aconteceu muita coisa, foi desastre, um desastre, combinou com a morte da minha sogra, que acabou comigo, né? Eu tô um cocô ambulante. Foi um ano difícil, sim. Eu falei de professora brincando com a minha profissão, viu? Mas, dito isso, sim, com certeza. Dito isso, aí eu encerrei esse papel também, acabou! Enfim, né? Mas foi ótimo, valeu. Pois, gente, vamos nós ficar por aqui, vamos tirar uma foto, registrar esse momento, né? Tantas pessoas ilustres aqui, né? Eu não sei, o meu é um tablet, eu fico até com vergonha de botar o meu PDFzão aqui, né? Mas eu vou botar. Eu divulgo a capa do livro, né? Não dá não para aparecer, eu vou bater a foto. Pois vamos, liguem aí as câmeras, quem puder, quem quiser aparecer, mas também não é obrigado, senão deixa só a fotinha. Vai, Lu. Pera, vou tirar aqui. 1, 2, meia e já, sorriso. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Deu certo. Não vou fechar dessa vez, vai dar certo, eu vou mandar para vocês lá no grupo. Gente, muitíssimo obrigada, foi uma delícia passar essa noite de sexta-feira com vocês. Obrigada, Um beijo em todas, a gente vai se falando. Em julho teremos Maria da Penha, que inclusive Zonella cita aqui nesse livro, tá? Teremos a biografia da Maria da Penha e teremos o nosso encontro presencial também. Então, vamos nos organizar, porque vai ser bem legal. Tá bom? Quero te ver, Narinha. Beijo. Vamos nos encontrar. Um beijo, gente. Mandei uma mensagem em um dos grupos aí. Beijo. Vou já olhar. Tchau. Tchau. Tchau.